Hoje nós vamos falar sobre uma arte escondida e desaparecida do desenvolvimento de software. E aí galera, beleza? Vocês sabem que um dos caras mais geniais, na minha opinião, da nossa área, da área de desenvolvimento de software, é o Kent Beck. O cara praticamente inventou o teste automatizado. Não sei se vocês sabem, mas a primeira ferramenta de teste automatizado, que era o S-Unit, Smalltalk Unit, foi desenvolvida por ele e depois eles desenvolveram uma versão para Java, que era o JUnit. O Kent Beck desenvolveu em conjunto com o Eric Gama, que é o cara lá dos padrões. Então você imagina, sem o Kent Beck não haveria toda essa forma da gente fazer teste automatizado usando frameworks de teste automatizado. E ele também é o criador do TDD. E além disso, ele também criou o Extreme Programming. Então já faz mais de 20 anos que o Kent Beck inventou o Extreme Programming e a gente pode dizer que é uma arte meio perdida, meio escondida do desenvolvimento de software, porque não pegou muito se a gente comparar, por exemplo, com o Scrum. Por que o Scrum pegou mais? Porque era algo que era atraente para os gerentes, para os gestores. Então todo aquele ritual do Scrum é uma coisa atraente e também teve todo um marketing na indústria para falar sobre desenvolvimento ágil, para falar sobre Scrum. E o Extreme Programming ficou meio escondido, mas na minha opinião é uma das melhores metodologias de desenvolvimento de software. Porque de fato, pessoal, tudo que você pegar do Kent Beck vai ser genial. O cara é realmente muito bom. E esses dias eu estava vendo aqui uma thread que saiu no Twitter bem legal, que foi inclusive endossada aqui pelo próprio Kent Beck. Ele falou o seguinte, essa thread sumariza de uma maneira bem concisa o livro de Extreme Programming, o Extreme Programming Explained. E aí ele fala o seguinte, eu acho que isso aqui é bem interessante da gente pensar. Tenham esperança, meus amigos geeks. Existem melhores maneiras de programar por aí. Obviamente fazendo uma alusão ao Extreme Programming. E aí é bem legal a gente dar uma olhada aqui nessa thread, que ele realmente faz um resumo do Extreme Programming. E ele fala isso que eu estava comentando, Nós, desenvolvedores, escolhemos ignorar metade dos seus conhecimentos, dos conhecimentos do Extreme Programming. E aí ele fala, nessa thread eu vou consertar isso para você. E aí ele vai falando, uma definição do Extreme Programming, Então, Extreme Programming é um estilo de desenvolvimento de software que foca na aplicação excelente de técnicas de programação. Então repara, olha só aqui a ênfase em técnicas de programação, que de fato é uma coisa que a gente não vê no Scrum. Comunicação clara e trabalho em equipe, que nos permite atingir coisas, conseguir realizar coisas que nós anteriormente nem imaginávamos. E aí ele vai descendo, vai falando, vai detalhando como é que funciona o Extreme Programming. Então aqui, tá vendo? Ele fala sobre 3 coisas: técnicas de programação, comunicação e trabalho em equipe. E ele fala isso, Nesses 23 anos, a gente focou mais na parte de comunicação e trabalho em equipe, que a gente pode ver como sendo o Scrum, o Kanban e outras técnicas de desenvolvimento ágil que focam mais na parte de gerência. E nós ignoramos as técnicas de programação. E aí aqui mais embaixo ele fala sobre os valores, princípios e práticas do Extreme Programming. Os valores são esses aqui, Comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito. Então tem uma parte bem, digamos, social do Extreme Programming, que eu acho bem legal mesmo, que foca realmente no trabalho em equipe, em respeitar as pessoas da equipe, assim por diante. E essa parte de coragem, que tem a ver com o TDD, com você realmente não ter medo de refatorar, de mudar as coisas. Aqui mais pra frente ele vai falando sobre os princípios e depois ele fala então das práticas, Então a parte de time inteiramente junto, sentar junto, Então tem a ver com aquela questão do pair programming, por exemplo. E depois técnicas mais específicas. Por exemplo, tem um build de 10 minutos, um build que rapidamente constrói o seu sistema, integração contínua, tem a parte de stories, de ciclo semanal, assim por diante. E o que eu queria focar aqui, pessoal, é nessas 2 práticas primárias aqui do Extreme Programming, que é o Test First Programming, ou o TDD, e o Design Incremental.
E aqui o próprio autor do tweet fala que ainda não pratica muito o TDD, ainda não consegue fazer bem o TDD, mas está caminhando para isso, que é uma coisa que acho que todos nós deveremos caminhar para isso. Depois a parte de design incremental é espetacular também, né, pessoal? É aquela ideia de você tratar o sistema, né, o design do sistema como uma coisa orgânica. Então você vai fazer o design necessário para aquilo que você entende naquele dia. E depois, quando você entender diferente, você vai e modifica o design para alinhar com o seu entendimento. Então isso é uma coisa muito importante que eu falo lá no meu livro, né? Eu fiz questão no livro, pessoal, de deixar alguns trechos de código que não estão perfeitos, por assim dizer, mas indicar maneiras de refatorar esse código para melhorá-lo. Então, de fato, né, quando a gente encara o sistema como uma coisa orgânica, a gente não tem medo de mudar e de continuamente refatorá-lo para ir melhorando o sistema de maneira incremental. Então, essa é a ideia do design incremental. Então, aqui ele fala a ideia de você não fazer um over-design, né, que a gente chama aqui no Brasil muito de over-engineering, e a parte de você realmente refatorar continuamente e fazer essas duas coisas todos os dias. E aqui ele fala uma coisa muito importante, né, que o TDD apoia essas práticas aqui, porque de maneira geral a gente tem medo de mudar as coisas. E quando a gente tem uma boa bateria de testes criada a partir do TDD, a gente tem muito menos medo, a gente tem mais coragem, né, que é um dos valores lá do Extreme Programming, para mudar o sistema. Então é isso que ele está falando aqui, né? O primeiro medo é consertado quando você tem testes que te dão confiança no código. E o segundo é consertado por refatorar o sistema de uma maneira persistente, que vai limpando o waste, né, o que é desnecessário. Então, de fato, né, aqui ele fala isso, né, o Kent Beck foi realmente revolucionário em 1999 e a gente perdeu muitos dos seus conhecimentos, dos seus aprendizados. O Extreme Programming são técnicas de programação, mais trabalho em equipe, mais comunicação. E as práticas primárias são build, rápido, né? A equipe, planejamento, energia, TDD e design incremental, que de fato aqui o próprio autor colocou como coisas muito importantes para a gente focar. Então era isso, galera. Esse vídeo foi para lembrar dessa arte perdida que é o Extreme Programming. É realmente uma filosofia de desenvolvimento de software que eu sou um incentivador aqui no Brasil. Então, seguindo esses caras geniais aí, que é o Kent Beck, também o Robert Martin, o Martin Fowler, que trazem toda uma filosofia de desenvolvimento de software que a gente está utilizando aqui no The Wise Dev, que realmente te ajuda a desenvolver software de uma maneira muito mais profissional, muito mais caprichada. Se você não é um dos 800 que comprou o meu livro de arquitetura limpa na prática, não deixe de comprar. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. De fato, né, a arquitetura limpa está dentro dessa filosofia, dentro dessa escola de desenvolvimento de Extreme Programming, porque de fato ela encoraja um design simples e incremental, que você pode alterar de maneira mais fácil. Então não deixe de comprar o livro se você não comprou ainda. Ele ainda vem com esses bônus espetaculares de cursos, né, que são bônus mesmo, são de graça. Então aproveita. Então era isso, galera. A gente está só começando. Fica aqui com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.